Item número: SCP-1882. Classe de objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção: SCP-1882 deve ser mantido em uma sala protegida contra sinais eletromagnéticos. As tentativas de abrir o invólucro de SCP-1882 devem ser feitas fora do local, em locais não rastreáveis aos recursos da Fundação. Um pesquisador deve estar disponível diariamente para determinar a identidade de SCP-1882, e registrá-la. Possíveis novas instâncias de SCP-1882 devem ser submetidas ao procedimento antivigilância L4, anexo, antes da extração. Descrição: SCP-1882 é um televisor de baquelite da marca Redigido. O cabo de alimentação está faltando e a única marca de identificação é o número 037 na parte inferior. SCP-1882 foi recuperado da residência do Sr. Redigido, que confessou ter comprado o item da firma Marshall, Carter e Dark. 4 outros itens semelhantes foram recuperados em invasões de outros clientes do MCD, mas foram destruídos antes que os procedimentos de contenção adequados pudessem ser decretados. Tentativas de gravar saída de vídeo ou áudio de SCP-1882 resultaram na destruição do equipamento de gravação. Da mesma forma, uma tentativa de abrir o invólucro de SCP-1882 o levou a emitir um pulso de micro-ondas, provavelmente um sistema de sinalização. Todos os dias às 5 da manhã, SCP-1882 liga espontaneamente e começa a transmitir um programa. O formato do programa não varia, e segue o padrão descrito abaixo. 5 horas e 0 minutos. SCP-1882 liga-se sozinho. O logotipo do MCD aparece, acompanhado por uma versão dos 2 primeiros movimentos do Opus 76 no ponto 3. 5 horas e 3 minutos. Uma voz feminina recita uma lista de dígitos. Os dígitos mudam a cada programa e não foram decodificados até agora. 5 horas e 15 minutos. A cena muda para uma sala vazia, mal iluminada por uma fonte de luz invisível. Uma pessoa, uma diferente a cada dia, aqui chamada de SCP-1882, está deitada no chão da sala, nua e inconsciente. 5 horas e 30 minutos, mais ou menos 5 minutos. SCP-1882, acorda. Nas próximas 17 horas, suas reações variam de instância para instância, mas são consistentes com as de uma pessoa que foi removida de sua vida normal e trancada em um quarto vazio. A câmera fica em um único ponto e nunca é notada. 22 horas e 10 minutos. A maioria das instâncias de SCP-1882 reagem como se tivessem ouvido ruídos de fora da sala, embora nenhum possa ser ouvido pelo observador. 22 horas e 20 minutos. Entre 3 e 5 espécimes de SCP-1882-B entram no campo de visão e prossiga para dados expurgados. 22 horas e 45 minutos. Os espécimes de SCP-1882-B recuam, deixando o cadáver de SCP-1882 no chão do quarto. 23 horas e 0 minutos. SCP-1882 se desliga. Digno de nota é que, embora as instâncias de SCP-1882 possam ser rastreadas até pessoas que viviam no momento da transmissão, não há indicação de que essas pessoas tenham desaparecido. De fato, a Fundação monitorou várias vítimas, levando sua vida diária paralela a seus duplos SCP-1882 sendo sequestrados. A teoria atual é que SCP-1882 é uma duplicata do indivíduo original, criado exclusivamente para o propósito da transmissão. Instâncias notáveis de SCP-1882 durante a posse do item pela Fundação incluem: 20 de dezembro de 2010. Redigido, conhecida atriz e cantora. 17 de fevereiro de 2011. Redigido, ex-presidente de Redigido. 6 de abril de 2011. Um tigre de Bengala adulto. 7 de novembro de 2011. Doutor Redigido, pesquisador nível 3 do sítio 75.
Apesar de não saber da existência de SCP-1882, Dr. Redigido supôs que ele havia sido capturado por forças inimigas e engajaram o protocolo Phoebus 3.3, causando Redigido. SCP-1882 mudou de volta para o logotipo MCID até o horário normal de desligamento. 9 de setembro de 2011. D. 99.221, inscrita no sítio 65. D. 99.221 foi transferida e apresentada a SCP-1882, mas não foi capaz de fornecer novas informações sobre sua aparência como SCP-1882-A. Entrevista e interrogatório psicológico de D. 99.221 em anexo. Os espécimes de SCP-1882-B são dados expurgados. Alguns são reconhecíveis como ex-humanos e 3 foram identificados como instâncias anteriores de SCP-1882-A.